Bom, vamos lá, gente. Aula 13 do sexto ano. Adição e subtração de números inteiros. Vamos então aprender a fazer aquelas continhas, né, de todas as operações, mais, menos, vezes, dividir, potência também, raiz, os números de positivos e negativos, né, os números inteiros que nós vimos na aula passada. Tudo bem? Vamos começar. Adição e subtração. As operações com os números inteiros envolvem algumas regras, tá? A gente vai ver várias regrinhas aqui. Elas são essenciais para obter o resultado correto. Podemos realizar as operações de soma, subtração, divisão, multiplicação, potência e radiciação, como eu falei para vocês. Ao realizar alguma dessas operações, devemos também fazer uma operação com o sinal que os acompanha. Ou seja, o sinal que acompanha o número, né, vai ser muito importante aqui nessa parte, fazer as continhas de todas as continhas que nós conhecemos, tá? Então a gente tem que entender o que vai acontecer com o número e o seu sinal a partir de agora. Tudo bem? Vamos lá. Para realizar essas operações de adição e subtração, que a gente vai ver nessa aula, a gente tem que entender três casos, né? Três situações. Primeiro, que os números vão ter sinais iguais, certo? Ou seja, sinal mais e mais, né? Ou sinal menos e menos. Os números também, quando eles tiverem sinais diferentes, né? Mais e menos e mais. Quando houver parênteses, chaves ou colchetes, tá? Quando a gente tiver esse tipo de situação, também vai ser importante entender a regra de sinal. Então vamos para o primeiro caso. Quando a gente tem os números iguais, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai simplesmente adicionar, simplesmente somar seus números, mantendo o sinal dos números. Professor, se a gente tiver números negativos, né, números com um sinal de menos, o que eu vou fazer se eles forem iguais? Né? Você também vai fazer a soma, você também vai adicionar, mesmo que eles forem negativos. Se os dois números são negativos ou se os dois números são positivos, a gente tem que fazer a adição. A gente tem que fazer a soma desses números. E a gente vai manter o sinal que eles têm. Tá? Então, olha o exemplo aqui. Ó. Mais 9 com mais 9. A gente tem, então, mais 18. Mais 4 com mais 6, mais 10. Mais 64 com mais 6, 70. Mais 15, mais 16, 31. Isso aqui a gente já sabe, é bem simples, né? Fazer o pontinho com mais, né? Agora, olha só isso aqui. Que coisa. A gente vai ter aqui menos 1, menos 1. Isso aqui, ó, vai dar menos 2, tá? Mas por que isso aqui vai dar menos 2, ó? Pensa. A gente tem que pensar agora nessa parte, a gente está entrando aqui de números negativos e positivos, mais ou menos em relação a dinheiro, né? Vamos imaginar aqui, ó, que você deve R$1. Aí, você está me devendo outro R$1. Quanto você está devendo no total, né? Qual que é a sua dívida total? Bem, minha dívida total é R$2. Então aqui, para ficar mais fácil de entender, tentem ver isso aqui como uma questão monetária, uma questão com dinheiro. Tá? Então se a gente tem sinais aqui, ó, menos e menos, a gente vai juntar os dois números, né? Juntos números, ó, 1 com 1 dá 2, e a gente vai manter o sinal. Mesma coisa para os outros exemplos, ó. 7 com 8 dá 15, mas é negativo. 9 com 10 dá 19, mas ele é negativo. 54 com 34, 88, negativo. Porque esses números são todos negativos. Tudo bem? Sempre que a gente tiver esse tipo de situação, sinais iguais, a gente vai juntar os números, vai fazer a adição. Simples assim. Tá bem? Próximo caso, ó. Quando os sinais são diferentes, devemos agora subtrair os números, tá? E a gente vai manter o sinal do número maior, tá? A gente vai dar uma analisada nessas contas aqui antes de realizar elas, tá? Então, olha os exemplos aqui, ó, que bonito. A gente tem aqui, ó, menos 4 com mais 6. Vamos entender aqui essa parte de analisar o maior número. Nessa parte de analisar o número, você vai simplesmente olhar para o número. Você esquece dos sinais. Olha aqui, 4, 6.
Quem é maior, 4 ou 6? Ah, obviamente, o número 6 é maior que 4. Qual é o sinal do 6? O sinal do 6 é mais, o sinal do 6 é positivo. Então, a resposta vai ser positiva. Agora, simples, faça a conta. Vai fazer uma subtração. 6 com 4, ou 4 com 6. Tira aqui, ó, vai dar 2. Outra continha aqui, ó, 10 e 5. Quem é maior, 10 ou 5? Bom, obviamente, o 10. Agora, olha para o sinal do número 10. É menos, é negativo. Sua resposta vai ser negativa, sua resposta vai ser menos. Tá? Então, agora é só fazer uma continha de menos. Faz a continha de subtração. 10 menos 5, 5. Certo? Está lá a sua resposta. 20 e 36. É maior, 36. 36 positivo, não tem sinal mais. Faz a continha de subtração. 16. 60 com 80. É maior, 80. Não tem o sinal do 80 que é mais. Faz a continha de menos. 20. Tá? E aí outra continhas aqui, ó. Mais e mais. 21 e 5. É maior. 21. Sinal do 21. Menos. Coloca menos na resposta. Faz a conta agora. Subtração. 21 menos 5. 16. Aqui. 91 e 10. 91 é maior. Sinal do 91. Negativo. Sinal negativo na resposta. Faz 91 menos 10. 81. Tá vendo? E aqui, mesmo processo. Observa o número, quem é maior. Pega o sinal dele. Vai na resposta. E aí é só fazer a continha de subtração com os dois números que você tem aqui. Tá? Deu para entender, gente? Então, não se confundam, tá? É bem simples. Você só tem que olhar para os números, observar quem é maior. Veja, então, o sinal dele. Esse é o sinal que vai ter a sua resposta. E aí, faz uma continha de subtração. Só subtrair os números. Bem? Então, bem simples, tá? Terceiro caso, quando ocorrer a presença dos parênteses, colchetes ou chaves, né? O que a gente vai fazer então? A gente vai, de novo, resolver as operações que estão nos parênteses, como a gente fazia antes, tá? Faz as continhas que estão lá nos parênteses, depois colchetes, depois chaves. Depois que a gente fizer isso, tá? A gente tiver que eliminar os parênteses, ou as chaves, ou os colchetes, a gente tem que utilizar uma regra. Tá? Essa regra ela é chamada de jogo de sinal. É aqui que vai entrar o famoso jogo de sinal. Tá? O que o jogo de sinal diz para nós? O que essa regra é? A regra é o seguinte. A gente tem sinais iguais e mais. Tá? Igual nós vimos aqui nos outros casos. Ó. Sinais iguais é mais. Tudo bem? Sinais diferentes é menos. Tá? Então é basicamente isso. Quando aparecer sinais iguais, a sua resposta, né, o seu sinal é trocar para mais. Se tiver diferente, vai ficar menos. Olha aqui nosso exemplo. Ó. Vamos fazer essa continha aqui, ó, com vários mais e menos aqui para resolver. Então o primeiro aqui resolve dentro dos parênteses. Ó. 2 com 3, 5. 7 com menos 8, menos 1. Menos 6 com menos 4, menos 10. Agora aqui vai ficar interessante. Presta atenção. Para remover os parênteses aqui, eu tenho que realizar o jogo de sinal. Olha para o meu 5. 5 eu não tenho nada aqui, não tenho nada aqui. Então, basicamente, esse 5 não tem que fazer jogo de sinal. Então, você simplesmente remove esse parênteses. Agora, para remover esse parênteses aqui e este aqui, eu tenho que fazer jogo de sinal. Tá vendo aqui? Eu tenho dois sinais aqui. Então, eu tenho que transformar esses dois sinais em um só para conseguir remover esse parênteses. Então, como que eu vou fazer isso? Lembra da regrinha. Sinais iguais vira mais. Sinais diferentes vira menos. E aí a gente tem, 5 mantém 5. Menos 1, eu tinha um menos fora. Sinais iguais, virou mais. Sinais diferentes, virou menos aqui no 10. Certo? Bom, terminou os parênteses. Agora, faz as operações dentro dos colchetes. 5 mais 1 menos 10.
isso aqui vai dar menos 4. Tá? Bem simples de ver isso. Ó. Vai dar 6. Tá? 6 menos 10. Quem vai ser o maior aqui? É o 10. Mantém o sinal do 10 que é menos. E faz a subtração. 6 com 6. Dá 4. E agora aqui. Vamos fazer de novo a mesma coisa que a gente fez nos parênteses. Observa aqui os sinais. Ó. Tem o menos e menos. Fica mais positivo. Por que aqui não tem sinal aqui? Simples. Quando a gente tem o sinal de mais, a gente não precisa pôr sinal. Lembra? É uma das opções. Eu não precisar colocar sinal. E agora, ao tirar as chaves, eu tenho que de novo fazer a operação aqui com os sinais. O menos fora, mais dentro. É diferente, fica menos 4 então a minha resposta. Certo? Então, faz passo a passo, segue as regras de sinais, segue como se resolve as operações, que tudo vai se resolver tranquilamente. Bem, gente, então essa foi a nossa aula com a adição e subtração dos números inteiros. Na próxima aula, então, a gente vai ver multiplicação e divisão, tá? Então, até mais, gente, e bons estudos!